O sumo pontífice, sucessor de Pedro no primado da Igreja, tem a missão e o dever de confirmar a fé em que, desde o início, a Igreja sempre acreditou. A fé revelada por Cristo a seus apóstolos e a partir do colégio apostólico, Jesus o quis como um grupo estável e escolheu para chefiá-lo e confirmar a fé para ser transmitida a seus sucessores. A Igreja, que é a semelhança do próprio Jesus, isto é, ao mesmo tempo humano e divino, precisa também ter um chefe visível. Ela tem a sua cabeça divina, invisível, o próprio Cristo, e tem a sua cabeça humana, o seu chefe visível, o Papa. Cristo assim o quis. Mas quem são esses primeiros sucessores do apóstolo São Pedro? Será que temos como retroceder nessa linha sucessória de 266 papas, sabendo que o atual sumo pontífice é o Papa Francisco, que sucedeu Bento XVI, que por sua vez sucedeu João Paulo II, que sucederam o apóstolo São Pedro, bispo de Roma? No vídeo de hoje, iremos falar dos 4 primeiros bispos de Roma. São Clemente, um dos sucessores do Colégio Apostólico, é autor da Epístola de Clemente aos Coríntios, datada entre 93 e 97, considerada a carta mais antiga que não foi incluída no cânon. Lá encontramos uma defesa da primazia apostólica. Santo Irineu de Lyon, proclamado doutor da Igreja com o título de Doctor Unitatis, doutor da unidade, escreveu uma obra por volta de 180 depois de Cristo, chamada Adversus Hereses, contra as heresias, para defender a verdadeira doutrina dos ataques dos hereges e expor com clareza as verdades da fé em resposta aos erros contidos no agnosticismo, os quais alegavam possuir o verdadeiro ensinamento de Cristo. E o argumento principal usado por Santo Irineu é a autoridade apostólica, apelando à linha sucessória. Santo Irineu dá um testemunho da lista dos papas, desde o primeiro bispo de Roma, São Pedro, até o bispo contemporâneo da época da obra, que foi o 12º sucessor do bispo de Roma. Ele escreve: portanto, a tradição dos apóstolos, que foi manifestada no mundo inteiro, pode ser descoberta em toda a igreja por todos os que queiram ver a verdade. Primeiro sucessor do apóstolo São Pedro, segundo Papa, São Lino. São Lino é considerado pelo Anuário Pontifício o primeiro sucessor do apóstolo São Pedro, se tornando o segundo bispo de Roma. A primeira menção de Lino na historiografia ocorre um século após a sua morte, por volta de 180, por Santo Irineu de Lyon. Irineu refere-se a Lino como o segundo bispo de Roma, e que seria o mesmo Lino mencionado pelo apóstolo Paulo em 2 Timóteo 4, 21. Eusébio de Cesareia cita seu nome depois de Pedro. Também foi citado por Jerônimo como o primeiro após Pedro e está no comando da Igreja Romana. Lino nasceu em 10, filho de Herculano e natural da região de Toscana, na Itália. Estudou em Volterra e depois se transferiu para Roma. Ali conheceu o apóstolo São Pedro e se converteu ao cristianismo. Antes, porém, que fosse eleito bispo, trabalhava pela salvação das almas, ao lado de São Pedro, de quem era grande colaborador. Teria recebido a missão de pregar na Gália. Graças ao apoio que tinha do tribuno Onósio, São Lino acabou transformando-se em um homem público, exercendo o papel junto à população. Em pouco tempo tornou-se um líder influente, de grande capacidade intelectual, e empreendeu um intenso esforço para afastar o povo da idolatria e da adoração dos deuses pagãos. Era uma figura extremamente cômoda aos líderes pagãos e repreendeu os idólatras, feiticeiros e diversos pagãos, que acabou investindo contra o santo, mediante golpes. Tendo sido expulso da cidade, completamente ferido, dali retornou para Roma, onde permaneceu até ser escolhido como sucessor de São Pedro. A data apontada para o início de seu episcopado em Roma é incerta. Indicam o período de 68, logo após o fim do pontificado do apóstolo São Pedro. Foram atribuídos a São Lino milagres e diversas curas, dentre as quais a filha do cônsul Saturnino, considerada endemoniada, e foi justamente Saturnino quem proferiu sua sentença de morte. Disse que, influenciado pelos sacerdotes dos falsos ídolos, ordenou que São Lino fosse decapitado, feito consumado no dia 23 de setembro do ano 79. São Lino foi enterrado na colina do Vaticano, perto do túmulo de São Pedro. Segundo sucessor, terceiro Papa, Santo Anacleto. Cleto ou Anacleto foi o segundo sucessor de São Pedro e foi o terceiro bispo de Roma.
Governando entre os anos 80 e 92, nasceu em Roma e durante seu pontificado o imperador desencadeou a segunda perseguição contra os cristãos. Viveu em uma época de oscilação de paz e perseguição aos cristãos, sobre o reinado do imperador Vespasiano e seus dois filhos sucessores, Tito e Domiciano. Foi também durante seu papado que ocorreu a histórica erupção do Vesúvio. Ordenou 25 sacerdotes em Roma, sancionou a veneração ao túmulo de São Pedro, construindo um monumento sobre a sepultura do apóstolo de Cristo, distribuiu uma série de orientações que condenavam o culto de objetos mágicos e de feitiçaria e de outras cerimônias envolvendo deuses pagãos. Santo Anacleto morreu por volta do ano 92, quase certamente de morte natural. Naquele ano não há evidência de qualquer perseguição anticristã. Ele foi sepultado na necrópole do Vaticano, perto do túmulo de São Pedro. Seu dia festivo é comemorado no dia 26 de abril. Terceiro sucessor, quarto Papa, São Clemente I. São Clemente, também conhecido como Clemente Romano, em latim Clemens Romanus, é o terceiro sucessor de São Pedro como bispo da Igreja de Roma, entre 92 e 99. Nascido em 35, nos arredores do Coliseu, em Roma, de família hebraica, foi um dos primeiros a receber o batismo de São Pedro e autor da Epístola de Clemente aos Coríntios, documento da literatura cristã. A carta é considerada a mais antiga que não foi incluída no cânon. Defende a hierarquia e ritos dogmáticos. Afirma a autoridade do sucessor de São Pedro, bispo de Roma, sobre outras igrejas de origem apostólica. Censura a igreja devido sobretudo às discórdias entre os fiéis. Consta que os presbíteros mais jovens tinham expulsado do meio dos cristãos os bispos nomeados pela igreja de Roma. Estabeleceu normas precisas referentes às ordens eclesiásticas hierárquicas, bispos, presbíteros, diáconos e ao primado da igreja de Roma. Pede para que recebam os bispos que acreditavam terem sido expulsos injustamente, dizendo: se algum homem desobedecer às palavras de Deus pronunciadas através de nós, saibam que esse tal terá cometido uma grave transgressão e será posto em grave perigo. A carta escrita entre os anos de 93 e 97. Enquanto estava ainda com vida o apóstolo São João, no seu pontificado ocorreu uma segunda perseguição aos cristãos. Na época de Domiciano, com Nerva, os cristãos viveram uma temporada de paz. Por ter convertido Teodora, esposa de um influente oficial do imperador Nerva, é acusado de feitiçaria, sedução e mandado a uma ilha. Decidiu que os cristãos não podiam ficar sem um guia espiritual. Renunciou, dando lugar ao seu sucessor. Converteu muitos presos e, por isso, mais que convencidos de estarem lidando com o feiticeiro, no ano 100, os pagãos ataram-lhe uma âncora no pescoço, jogando-o ao mar, tornando-se um mártir dos cristãos. Seu corpo foi recuperado das águas e sepultado na Crimeia, de onde mais tarde, por uma ordem de Nicolau I, seu corpo foi levado a Roma. Na Igreja Romana, Clemente é venerado como santo padroeiro dos marinheiros. Quarto sucessor, Santo Evaristo. No atual anuário dos papas, encontramos Evaristo em pleno comando da Igreja Católica, como quarto sucessor de São Pedro. No ano 99, início da era cristã, Evaristo foi o quinto bispo de Roma em que exerceu seu pontificado na passagem do primeiro século cristão. Seu nome original era Aristus Despóciles. O novo papa adota o nome Evaristo, sua adaptação ao latim. Nascido em Túcia, na Ásia Menor, filho de família judia helenizada, seu pai um judeu cristão da cidade de Belém, que emigrou para Antioquia e viveu grande parte do momento em que Cristo anunciava o evangelho em vida. O fato de seu pai ser de Belém certamente influenciou em sua conversão. A influência religiosa familiar teria fortes repercussões em sua vida. Santo Evaristo manifestou desde cedo ser aberto à virtude, tinha inclinações para as letras e as ciências. Por isso, Evaristo tornou-se um homem de grandes talentos. Não se sabe como, nem a época exata em que Santo Evaristo se tornou cristão, mas presume-se que tenha sido em Antioquia e que depois disso ele teria ido para Roma. Em Roma, ele ficou logo conhecido por sua santidade e passou a ser membro das lideranças da igreja. Santo Evaristo tinha um dom de acender a fé no coração dos cristãos, dando belos exemplos de caridade cristã e virtude. Por todas essas qualidades, Santo Evaristo foi eleito o quinto Papa da Igreja, logo depois de seu antecessor que foi martirizado. A princípio ele não queria assumir, alegando ser indigno, mas o clero e os fiéis insistiram, e ele acabou aceitando a missão.
O Papa Evaristo liderou a nascente Igreja Católica entre 97 e 108, dedicada a seus esforços para os ensinamentos de Jesus Cristo e para ampliar o número de fiéis seguidores da doutrina. Além de lutar fortemente contra as heresias da época, Santo Evaristo também fez por onde aperfeiçoar a disciplina da Igreja, criando regras bastante prudentes e emitindo decretos. Santo Evaristo foi o primeiro a dividir a cidade de Roma em paróquias. Consta que fez ordenações de 17 sacerdotes, 9 diáconos e 15 bispos, destinados a diferentes igrejas. Foi tido por seus contemporâneos como um homem de grande fé em Cristo e de incansável ânimo missionário, e também grande administrador. Começou a prática da bênção pública após a celebração do matrimônio civil. Foi durante seu pontificado que faleceu o último dos apóstolos, São João Evangelista. O Papa Evaristo morreu em 107. Trajano ordenou que ele fosse preso. Em seguida, forjaram um julgamento e conseguiram a condenação oficial do santo, a pena de morte. Os relatos atestam que Santo Evaristo sentiu grande alegria. Seu testemunho serviu, na verdade, para a conversão de inúmeros cidadãos romanos ao cristianismo. Eles viam no testemunho dos mártires a mais eloquente profissão de fé, pois eles confirmavam com a própria vida a verdade eterna em que acreditavam. Assim condenado, Santo Evaristo foi morto no dia 26 de outubro de 107. Sua sepultura foi colocada no Vaticano ao lado da sepultura de São Pedro. Santo Evaristo tinha conseguido o verdadeiro depósito da fé recebido dos apóstolos e não deixou que a igreja caísse no erro. Por causa de suas intervenções, a igreja se manteve no rumo, sem se desviar, conservando a fé pura.